Aleluia. Quero repartir com a igreja a palavra do Senhor trouxe ao meu coração. E antes de qualquer coisa, eu pedi para que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Jesus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23. Amém? Todos nós abrimos, estamos com a palavra do Senhor nas nossas mãos. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós nessa noite, diante da tua palavra, queremos reconhecer, Senhor, o nosso estado, a nossa condição. Nós carecemos da tua graça, Jesus. Carecemos da tua glória, Senhor. Pedimos a ti que tu manifeste mais uma vez o teu cuidado, revelando a nós todo o teu amor. Somos tão pequenos, falhos. Muitas vezes deixamos de priorizar o teu reino, a tua vontade. E mesmo assim, tu nos ama com amor eterno. Somos preciosos para ti, porque fomos comprados com o precioso sangue do teu Filho Jesus. Somos preciosos para ti, porque tu nos criaste para estarmos juntos contigo. E te pedimos perdão por não darmos a devida atenção, Senhor, ao teu cuidado sobre a nossa vida, muitas vezes. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa inconstância, pela nossa distância e muitas vezes pela nossa falta de visão e audição. Mas limpa-nos, Senhor, porque tu és poderoso sim, para completar a obra que tu iniciaste, em nome de Jesus. Talvez muitos, como eu, nessa noite, estamos reunidos na presença do Senhor junto com os nossos irmãos. Mas quando olhamos para o nosso coração, para as nossas atitudes, quando olhamos para o nosso vocabulário, quando olhamos para as nossas mãos, quando damos a devida atenção para aquilo que os nossos olhos estão vendo, para aquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo,
não nos resta outra alternativa a não ser nos prostrarmos na presença do Senhor e pedir misericórdia. Porque o amor e o cuidado e o perdão do Senhor é infinito. Mas a nossa vida diante do Senhor precisa crescer. As nossas atitudes precisam mudar. Os nossos olhos precisam olhar aquilo que Deus quer que olhemos. As nossas mãos precisam tocar aquilo que o Senhor quer que toquemos. Os nossos pés precisam caminhar nos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. Os nossos pensamentos têm que ser e ter os pensamentos de Deus na nossa mente. Nos perdoa, Senhor. Como o Senhor é bom e como nós não somos bons. Como pode o Senhor demonstrar amor? Amor pleno, amor puro, amor de cuidado. Quantas vezes, irmãos, colocamos um plano de leitura e nós não terminamos? Quantas vezes, queridos, falamos sim diante de pessoas e não somos fiéis com o outro sim? Quantas vezes já dissemos para o Senhor: eu não quero mais fazer isso, Senhor, e voltamos a fazer? Quantas vezes o Senhor nos levantou quando estávamos caídos e perdidos, e logo nos sentindo mais fortes, caminhamos e esquecemos tanto quanto das coisas que nos levaram a cair, e logo estamos de joelhos, não na presença do Senhor, mas de joelhos, prostrados, sem atitudes, sem perspectiva. Senhor, tem misericórdia de nós, a começar de mim, a começar de mim. O Senhor tem colocado no meu coração um temor muito grande, e um temor que não é de medo, mas é um temor de respeito, de reverência, porque diz a palavra do Senhor que vamos ter que dar conta de toda a palavra que sai da nossa boca. Diz a palavra do Senhor que todos os nossos dias estarão escritos, e o nosso Senhor e Salvador vai pegar diante de nós o seu livro eterno e vai começar a ler. Eu peço a Ele que depois de cada falha, o meu Senhor esteja lendo para mim o arrependimento e frutos dignos de arrependimento que me levaram de novamente para a presença dEle. Que não haja nenhum escrito de que a soberba, o orgulho, a maledicência, a arrogância foram maiores do que o arrependimento que vem do Senhor. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Nós precisamos reconhecer que este Deus é um Deus fiel, um Deus de amor e um Deus justo. Um Deus capaz de dar a sua própria vida por amor a nós. Se nós não deixarmos sair da nossa mente o sacrifício de Cristo naquela cruz, como se nós estivéssemos ali ajoelhados aos pés da cruz e olhando para o nosso Senhor e Salvador e o sangue dele vertendo ali, olhando para os cravos nas mãos do nosso Senhor, nos seus pés, vendo ele ofegante, vendo ele, a sua vida lhe se esvaindo,
por amor de nós, como nós viveríamos a cada dia, queridos? Como nós nos posicionaríamos diante deste mundo? Como nós nos posicionaríamos diante dos pecados que nós cometemos? Como nós nos posicionaríamos diante das nossas esposas, diante da nossa família, diante do trabalho, diante das amizades, diante deste mundo que jaz em trevas? Como? Lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos fala: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Oh Deus, como eu tenho buscado as coisas deste mundo. Me perdoa, Senhor, porque meus olhos, o meu desejo muitas vezes é tomado por as coisas deste mundo. Mas o Senhor me ressuscitou e agora eu devo, as únicas coisas que eu preciso buscar são as coisas lá do alto, onde Tu estás, assentado à direita de Deus. Não somente isso, como no versículo 2 fala da nossa mente: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Pensai. As nossas mentes são ocupadas, irmãos, com aquilo que nós desejamos, com aquilo que os nossos olhos procuram. Quando nós colocamos os nossos olhos sobre alguma coisa, em uma direção, ou em alguma situação, é aquilo que nós desejamos. É aquilo. A palavra do Senhor mesmo diz que, como que o homem peca, ele olha e cobiça, é atraído por aquilo, e quando então ele toma posse daquilo lá, ele comete o pecado, ele pratica o pecado. A palavra também nos alerta que só de olhar nós já pecamos. E o Senhor nos traz não somente esse alerta, mas é uma ordem, é uma direção, dizendo para cada um de nós: filho meu, vocês são minha família. O que deve estar no coração, na mente, nos olhos de vocês é o meu reino, é a casa onde vocês vão habitar comigo eternamente. Por isso que antes ele diz: buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Que a sua mente seja cheia dos pensamentos de Deus. Pensem as coisas lá do alto. Por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A minha vida, o quanto ela está oculta com Cristo. O quanto que este mundo tem tocado na nossa vida. O quanto que o desejo da carne, o quanto que os anseios dos homens têm tocado na nossa vida. Poxa vida, nossa vida está oculta em Cristo. Ai daquele que tocar num só fio de cabelo de um filho meu. Oculta. Eu estou no centro da vontade do Senhor, eu estou ali plenamente, por dentro, por fora, revestido da sua vontade, da sua plenitude, do seu querer. Ai daquele que tocar num só fio de cabelo. Não tem como, irmãos. Se a nossa vida estiver totalmente oculta, na vontade do Senhor, está escondida deste mundo. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Quantos aqui querem ir com o Senhor para a glória eterna? É o desejo do meu coração.
que todos em uma única família e corpo do Senhor, possamos viver eternamente na glória do Senhor. É a oração para com a vida da igreja, de cada um dos irmãos. Livra, Senhor, as nossas vidas de pecar contra Ti. Nos separa deste mundo. Nos tira, Senhor, tira da nossa mente aquilo que ainda não é Teu, Senhor, e está ocupando o lugar que é somente Teu. Tira, Senhor. Eu preciso ver a Tua glória manifesta na minha vida, alcançando as pessoas, alcançando a minha esposa. Quantas vezes não trato a minha esposa como Cristo tratou a sua igreja e tem tratado até hoje? Quantas vezes nós, homens, não zelamos pelas nossas esposas como Cristo tem zelado da sua igreja até hoje? Quantas vezes as esposas não têm se submetido, não têm estado ao lado do esposo, não têm auxiliado o esposo nas coisas concernentes ao reino do Senhor? Quantas vezes? Quantas vezes temos dado mais ênfase aos compromissos deste mundo e os nossos filhos, irmãos? Parece brincadeira, mas uma frase e uma mensagem que recebi essa semana mexeu tanto comigo, mexeu muito comigo. De uma criança, eu não sei se foi inventado ou não, irmãos, mas aquilo falou no meu coração. Aonde uma criança pedia para Deus que ela queria ser um celular. Quantos irmãos viram essa mensagem? Parece brincadeira, irmãos. Mas quantas vezes, de repente, nós falamos mais com o nosso celular do que com os nossos filhos? Quantas horas nós dedicamos ao trabalho secular e quanto tempo nós estamos dedicando para o nosso filho, nossos filhos? Quanto da nossa vida, do nosso tempo, da nossa energia, do vigor que Deus tem dado para nós temos empenhado em viver e viver melhor nesta terra, e o quanto nós temos empenhado da nossa vida para que o reino de Deus seja estabelecido dentro das nossas casas. Quanto? Qual a proporção? 50% e 50%? Diria agora que se alguém conseguir 50% e 50% é uma boa perspectiva, mas não é a melhor. Porque essa família que Deus nos deu, foi Ele que nos deu. A provisão, irmãos, Ele vai continuar nos dando. A família Ele nos deu para cuidar. A provisão Ele sempre vai nos dar. O Senhor dá a capacitação para todo aquele que pede. Eu estou buscando isso, não estou entregando essa palavra para a igreja, não. Essa palavra é para mim. Quanto tempo eu estou dedicando especificamente? Não achem os irmãos que porque estamos em tempo integral, que nós temos todo o tempo com a família. Não é isso. Mas quanto nós estamos dedicando o nosso tempo, o nosso vigor, as nossas virtudes para aquilo que é eterno e não para aquilo que vai perecer um dia. Um homem de Deus um dia escreveu uma seguinte frase: reunindo-nos com ardente devoção em torno do capitão da nossa salvação, estamos separados do estado de coisas sob o domínio deste mundo que jaz no maligno. Quando eu estou no centro da vontade do Senhor, quando estou oculto ali em Deus, nós estamos separados das coisas deste mundo, porque elas jaz no maligno. Outra pergunta,
Vivemos aguardando o momento de subirmos ao trono do nosso Rei Jesus? Saímos para trabalhar, para ganhar o pão, para trazer o sustento para a nossa casa, para prover as necessidades do nosso lar. Mas o principal da nossa vida, aquilo que nos move, aquilo que nos leva a permanecer fiel em santidade, é porque nós desejamos e ansiamos subir para estar com o Senhor o dia. Reunimos-nos com a nossa família, nos empenhamos para estar com a nossa família, para ensinar, para direcionar, para que os nossos filhos recebam a palavra do Senhor e se cumpra a mesma vontade de Deus que está se cumprindo em nós, se cumpra na vida dos nossos filhos, com essa perspectiva, que eles um dia também estejam na glória com o Senhor. Ou nos reunimos para desfrutar de momentos agradáveis aqui nessa terra somente? Não estou falando para os irmãos que precisamos ter uma vida quadrada, uma vida difícil, de penitência. Não, não é isso, irmãos. Eu quero repartir com os irmãos a verdadeira alegria da salvação. Que tudo aquilo que façamos, se nós ministramos, se nós pregamos, se nós servimos, se nós trabalhamos, se nós estendemos nossas mãos, se nós seguramos nosso filho, se nós beijamos a nossa esposa, se nós perdoamos, se nós recebemos perdão, é com o objetivo de estarmos com o Senhor na glória um dia. Porque esse tem que ser o objetivo da nossa vida. Não pode ser simplesmente de viver bem aqui nessa terra. Porque vivemos estressados, vivemos preocupados, vivemos cheios de afazeres. E não se preocupe, o inimigo das nossas almas, ele é perito em encher as nossas vidas de afazeres, para nos afastar da presença do Senhor. O Senhor nos chama para estar na presença dEle, buscá-lo, com toda referência, com temor e tremor. Então, como nos reunimos aqui? Nos reunimos com essa convicção no coração, ministramos, cantamos, o Espírito Santo ministrou no nosso coração. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, és meu Salvador. O Senhor é o nosso tudo, irmãos. O Senhor é o nosso tudo. Quando passamos por alguma provação nessa vida, o Senhor continua sendo o nosso tudo, queridos. Nós estamos vivendo. A nossa devoção está posta nas coisas que são do alto, onde Cristo vive. São 3 perguntas que esse amado irmão fez. Ele faleceu em 1896. 1896. Olha a preocupação desse irmão. Se nós, como povo de Deus, eleitos pelo Senhor, resgatados das trevas, vivendo no reino do Senhor, o sangue de Cristo que foi derramado sobre nós, que nos purifica, a palavra do Senhor que nos lava, ele perguntando para a igreja, quando nos reunimos, é com essa ardente devoção que nos reunimos? Quando estamos separados do estado de coisas sobre o domínio deste mundo, que jaz no maligno, estamos porque temos essa convicção de que somos do Senhor? E também a nossa devoção está posta nas coisas que são do alto, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que nada muda. Tudo volta a se fazer novamente. Nada muda. Ficamos preocupados, perplexos com a condição deste mundo, com a condição, de estudo dos nossos filhos, de provisão das nossas casas, de condição financeira. Mas temos que, quando olhamos para a palavra de Deus, não era diferente nos tempos de Jesus. Ficamos preocupados
por tantas doutrinas que ouvimos. Ligamos o rádio, ouvimos uma coisa, ligamos a televisão, ouvimos outra coisa, de repente até um carro de som passa na nossa frente falando outra coisa diferente, inclusive todos eles citando a palavra de Deus. Fiquei perplexo essa semana agora que passou. Um noticiário, estava ouvindo o rádio para ouvir notícias, para ficar a par. Irmãos, aquele homem que declaradamente não é nada, nem cristão, nem ateu, não é nada, para poder lhe falar o que bem entende, mas um exímio conhecedor da situação, ele chegou a citar a condição, a forma com que Moisés libertou o povo do Egito no meio da transmissão da notícia. Falando que os homens aqui precisariam fazer como Moisés e Arão, para resgatar somente aqueles que prestavam do meio dessa corrupção que existe no Brasil, e deixarem todos para trás. Não somente isso, eu ouvi uma outra, na mesma semana, uma outra reportagem falando a respeito, 5 homens discutindo a respeito de esporte, de futebol. Fez gol, não fez gol, foi bom, não foi bom. O cara é ruim, o cara é bom, está vendendo por tanto, fazendo por tanto. De repente entrou uma pessoa fazendo uma pergunta ao vivo, não sei quantos irmãos estavam ouvindo. Fazendo a seguinte pergunta, falou: olha, comentarista, semana passada você fez um comentário a respeito de ir à igreja. Olha o comentário do comentarista. Essa pessoa ligou ao vivo e trouxe novamente esse comentário que tinha feito semana passada. Você disse semana passada que o fulano de tal estava fazendo muita coisa errada porque ele estava indo na igreja. E agora, essa semana, você novamente fez outro comentário que outro fulano estava desvirtuando porque ele começou a ir na igreja. Eu quero dizer uma coisa, e ao vivo, irmãos, olha que ousadia. Eu quero dizer uma coisa, que eu acho que você deveria se ater apenas aos comentários técnicos da função do jogador, e não se intrometer na vida dele religiosa. Por quê? Porque não significa que ele está fazendo as coisas erradas, porque vai na igreja ou deixa de ir. Faz as coisas erradas por causa do caráter. Irmãos, o outro desligou, muito obrigado, e fez assim, um outro lá, radialista, fez a pergunta para ele: você quer comentar? Ele falou: não, quero sim, tranquilo, não se alterou. Ele disse assim: olha, quero dizer para essa pessoa que eu faço os comentários de uma forma aberta, sem nenhuma preocupação, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já fui em mais igreja do que passei por time de futebol aqui no Brasil. Já fui nessa, já fui naquela outra, e já li a Bíblia 3 vezes. Misericórdia. Queridos irmãos, a nossa vida precisa estar oculta em Cristo. Os nossos olhos, o nosso corpo, a nossa família, o nosso casamento, precisa refletir a luz de Cristo. Porque o mundo por aí está lendo a Bíblia, fazendo comentário, em programas de rádio. E não rádio evangélico não, nem rádio cristão, muito menos, é rádio comentarista de esporte. Misericórdia. Nós precisamos olhar para essa palavra, quando o Senhor nos fala que nós fomos ressuscitados com Cristo, e buscar as coisas lá do alto. Eu preciso me posicionar no Senhor, ao ponto de ver que tudo isso é um engano, parecendo que pode até ser comum. Pode até ser comum eu fazer alguma coisinha assim, e depois me devotar ao Senhor. Pode até ser comum eu ir em tal lugar, aonde o mundo que jaz no maligno criou, formou, estabeleceu aquele dia, aquele tipo de música, aquele tipo de atrativo. Eu até posso ir lá participar de vez em quando, e depois ainda me consagrar ao Senhor em jejum e oração e ler a Bíblia. Isso o mundo já está fazendo, irmãos.
Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser definidos. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Porque Ele está guardando os seus filhos e dá a cada um de nós a condição de darmos bom testemunho daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino. A nossa luta até a volta de Jesus Cristo precisa continuar sendo a mesma. Nós nos convertemos, encontramos o Senhor, Ele veio ao nosso encontro, os nossos olhos se abriram, nós fomos batizados, recebemos o dom do Espírito Santo, e aí sim começamos a lutar. Aí começamos a lutar. Não é esperar a volta do Senhor, não é diminuir o passo, não é pensar um pouco mais tranquilo, não. É agora que nós começamos a lutar. É agora que nós nos levantamos contra todos os principados e potestades. Olha o que diz Hebreus no capítulo 3. Olha o que diz Hebreus. Hebreus 3, a partir do verso 1. Amém? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Espírito, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Oh, desculpa. Eu falei errado, eu estou lendo errado. Desculpa. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1. Por isso, santos irmãos, agora sim. É que eu marquei só uma parte aqui do versículo, achei que estava para frente. Hebreus capítulo 3. Por isso, santos irmãos. Olha a condição que a palavra já nos traz. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus. É um chamado para quem é essa palavra, irmãos? Santos irmãos. Por isso, todos os que foram redimidos pelo sangue de Cristo, separados deste mundo, e agora podem alcançar a eternidade com Cristo, essa palavra é para todos. Nós, que participamos desta vocação, e essa vocação não é para este mundo, é uma vocação celestial. Nós precisamos considerar com atenção, atentamente, irmãos. Nós vemos Cristo nos mínimos detalhes da nossa vida, ou está difícil de enxergar a ação de Deus? Eu estou vendo o cuidado de Deus em cada situação, irmãos. Eu e minha esposa saímos, fomos comer fora no lugar. De repente, aquilo que eu pedi parece que não era a quantidade. Eu chamei a moça, falei: moça, eu nunca vim, nunca comi aqui, mas é isso que está lá, é isso que a moça trouxe. Ela viu e falou: peraí, está faltando alguma coisa aqui sim, peraí que eu vou lá pedir para repor para vocês. Tudo bem, tudo bem. A moça desceu, e entre o cardápio, irmãos, poderíamos ter comido. Entre o cardápio e as ofertas, tinha muitas ofertas. Mas a condição que a gente tinha era aquilo. E com o coração grato diante de Deus por poder ir, ter um tempo a sós, escolhemos isso. E aí a moça, com esse pequeno erro, ela veio. Eu falei: olha, qualquer coisa, em vez de trazer isso aqui então, já que veio a menos, porque a quantidade é suficiente, você pode trocar por uma sobremesa. Ela falou: não. Eu vou falar com o chefe lá, pode deixar. Irmãos,
A moça trouxe o que faltava. E trouxe um prato assim de sobremesa. Eu falei, não, moça, eu não tenho condição para pagar. Não. Está bom o queijo, está ótimo. Não, isso aqui é cortesia da casa. Oh, muito obrigado. Nossa, glória a Deus. Falei, olha, que bênção, né? Vamos comer a sobremesa também. Deus mandou. Dali a pouco chega a moça de novo com a mesma reposição que ela tinha feito antes. Ó, vocês aceitam? Porque foi 2 pedidos lá para a nossa cozinha. Eu pedi uma vez só, mas foi 2 pedidos. E eles já fizeram. Vocês aceitam? Eu falei, moça, não, muito obrigado. Quanto que é? Ah, é tanto a mais. Não, muito obrigado. Tá bom, isso aqui. Não, nós não vamos cobrar de vocês. Já está feito. É para vocês. Eu falei, então deixa, moça. Não deixa. Irmãos, era aquilo que eu não podia pagar. Era aquilo que estava depois do cardápio, mas eu não podia pagar. Mas Deus deu com sobremesa. Nós queremos viver em que realidade? Correr atrás deste mundo que jaz em trevas? Ou entregar nossa vida nas mãos do Senhor e ser gratos diante dEle por tudo aquilo que Ele tem dado? Porque quando nós nos posicionamos com gratidão, a graça do Senhor superabunda, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Eu não quero mais uma vez deixar de crer e viver isso. Quantas vezes na minha vida cristã, eu estava bem, depois mal, depois bem, depois mal. Eu quero viver essa plenitude do Senhor até o resto da minha vida. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor ajude a cada um de nós a vivermos dependentes do poder de Deus e não daquilo que nós podemos. Não daquilo que nós pensamos. Não daquilo que nós sonhamos. Mas daquilo que Deus já tem feito realidade para a nossa vida. É ser fiel no pouco, irmãos. Sobre o muito Deus nos coloca. Não é depender da condição financeira, mas é depender do Senhor, que é dono do ouro e da prata. Como eu tenho certeza, com muitas coisas na minha vida ainda, esse Deus, sendo fiel, Ele vai colocar todas as coisas no devido lugar. Eu creio nisso. Quando eu vejo olho para mim, para as minhas falhas, eu chego a pensar, nossa, por que Deus ainda me ama? Por que Deus muda? Por que Deus faz? Olha como que eu estou errando. Olha... E de repente Deus, em vez de vir com uma acusação, Ele vem como um cuidado de pai. Vem cá, meu filho. Nós precisamos estar perto desse Deus para sentir o calor do seu abraço, do seu colo, que nos protege e nos segura. Como crianças que se aquietam no colo do pai e recebem ali o amor do pai, que recebem ali o cuidado do pai. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, irmãos. Mas eu sei que Deus é Deus hoje. E esse mesmo Deus é um Deus eterno. E se eu estiver na dependência dEle, Ele vai demonstrar o seu poder e a sua glória amanhã também. E depois de amanhã também. No que é que a tua vida ainda está precisando de um toque de poder, de um toque de ação, da ação de Deus, de um transformar. Se renda aos pés do Senhor. Deixemos de ficar andando como crianças agitadas, para um lado ou para o outro, onde o pai tenta cuidar, mas quem que pega esse menino? Quem que pega essa filha, esse filho? Nos acheguemos à presença do Senhor e nos aquietemos no colo dEle. Lugar de segurança, lugar de socorro, lugar de certeza da salvação. Que o Senhor sempre traga sobre nós a certeza da sua salvação. O resto vem. O restante de toda necessidade vem de brinde. Vem como uma sobremesa. Se eu estiver olhando para o Senhor e Salvador, autor da minha fé, as minhas contas serão pagas. Não por Ele, mas por Ele através de mim, que me dará capacidade para trabalhar e honrá-lo como Ele deve ser honrado no meu trabalho, com todo esforço, com toda dedicação.
exaltar o nome dEle no meu trabalho, em todo lugar, Ele vai superabundar, irmãos, superabundar. A medida de separação do crente para com o mundo deve ser a mesma de Cristo. Não somos chamados de cristãos, então a medida tem que ser a mesma. O posicionamento de cada um de nós diante deste mundo, diante do pecado, tem que ser a mesma de Cristo. O posicionamento do marido para com a mulher tem que ser o mesmo de Cristo. Da mulher para com o marido tem que ser a mesma. Do filho para com os pais tem que ser a mesma. Dos pais para com os filhos tem que ser a mesma de Cristo. Não se trata de alguma coisa a construir por mérito próprio. Não tem como, irmãos. Entendamos isso de uma vez por todas. Nós não vamos herdar o reino por ler a Bíblia todo dia. Ou ter lido a Bíblia 28 mil vezes. Não é isso que nos leva para o reino. É a obediência. É o arrependimento. É o posicionamento diante deste mundo. As coisas não mudam. A árvore do conhecimento do bem e do mal, e a vontade do Senhor está aqui ainda diante de nós. Quantas ofertas que Satanás tem feito, pode comer, pode participar, pode viver assim, pode fazer isso, pode deixar de fazer aquilo. Satanás não deixa de oferecer. E o Senhor só deixou uma condição: me obedece. Esquece o resto tudo. Eu sou teu pai, é eu que vou te dar todo dia. Não precisa com esforço humano. Não é uma condição que nós vamos conseguir com os nossos esforços, com o intelecto, com as nossas aptidões naturais. Não é isso. É com arrependimento. É com posicionamento verdadeiro, de verdadeiro arrependimento diante do Senhor. E nós vamos ver o que na nossa vida, irmãos? Frutos dignos de arrependimento. Frutos. Esses frutos dignos de arrependimento, o que significam? Significam de não mais viver aquela vida que era do velho homem. Agora é um fruto diferente. É um fruto que faz referência ao arrependimento em Cristo Jesus. Não é mais um fruto referente à vontade humana. Também não é um objetivo para o qual temos que avançar. Olha, vamos fazer isso, aquilo, durante o ano, durante toda a minha vida cristã, porque há um objetivo, então eu tenho que alcançar. Porque se eu fizer tudo isso, então eu alcanço. Essa é uma condição natural do homem. O Senhor está vendo para a intenção do nosso coração. O objetivo maior que nós temos que alcançar, antes de exteriorizar a vontade do Senhor, é olhar para nós, para o nosso coração, e podermos cantar livremente: meu coração é teu. Com alegria, com aquela certeza, falar assim: Deus, vem cá vasculhar. Pode vir, Deus, habita mesmo em todas as áreas da minha vida, porque o meu coração é teu. A minha vida é tua, o Senhor pode olhar, porque o Senhor não vai encontrar. Vem, Senhor, me ajuda a ser mais do Senhor. Então não é simplesmente um objetivo, mas volto a dizer, é um posicionamento. Não é simplesmente da onde nós temos que chegar, irmãos, mas é o ponto da onde nós temos que partir. Deus já nos fez sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O objetivo não é deixar de pecar para um dia ser salvo. O ponto de partida é viver uma vida de santidade em direção à salvação. Nunca, em nenhum momento, na palavra de Deus está dizendo que viver uma vida tentando deixar de pecar vai te garantir a salvação. Mas a palavra é clara e objetiva, dizendo para cada um de nós: vocês podem, desde já, viver uma vida longe do pecado.
É um ponto de partida. Poxa vida, eu criei, me arrependi, me batizei. Daqui para trás ficou o velho homem, daqui para frente é um novo Daniel. Eu não posso mais cometer este erro, este pecado, porque isso é do velho homem. Mas todas as vezes que nos distanciamos de Deus, o que acontece, irmãos? Saímos debaixo do seu pastoreio, dos seus cuidados, e estamos numa área extremamente perigosa, ao derredor. E quem que está ao derredor, irmãos? Satanás. E o que ele está fazendo ali, irmãos? Esperando Jesus voltar, para ficar com quem restar? Não, ele está ali para roubar, para matar e para destruir. E muitas vezes, ou posso dizer em todas as vezes, não vai ser de uma vez só. É aquela conversinha, como no Jardim do Éden. Você viu aquela fruta? Olha lá, o que Deus disse? Você viu que pode comer. Ah, Deus disse para não comer nem tocar. Não, certamente não morrerás. Certamente, se você fazer isso, mas continuar indo na igreja, continuar participando do grupo caseiro, continuar lendo, continuar jejuando, certamente Deus, bondoso, vai te perdoar. Não é assim, irmãos. Não é assim. Nós estamos escrevendo o livro que será lido pelo nosso Senhor. Que haja arrependimento nas nossas vidas. Que haja um posicionamento verdadeiro diante de cada uma das pessoas que estão ao nosso redor. Para que sejamos pequenos cristos aqui, dentro das nossas casas, lá no nosso trabalho, lá no clube, lá no mercado, em qualquer lugar. Meu filho se perdeu essa semana de mim, correu. Por isso que eu citei essa situação. Quem que pega esse menino aqui? Como é que eu cuido dele? Não para. E eu estava dentro do mercado, ele deu um carreirão, correu. Entre as pessoas assim, eu vi que ele virou para a direita. E eu estava aqui do outro lado, eu fui no corredor da direita, não vi ele. Fui no próximo corredor, não vi ele. O que eu fiz? Senhor Jesus, cuida do meu filho. Se o Senhor não guardar meu filho, em vão vale eu estar com os olhos sobre ele. E fui para frente do mercado, irmãos? Não adianta ficar de joelho lá. O que depender de nós, temos que fazer. Saí, fui ali na frente dos caixas e olhei para cá, olhei para lá, falei, bom, daqui ninguém leva. Daqui ninguém tira meu filho. E olhei para cá, olhei para lá, e na hora que eu vi que ele não saiu do mercado, qual foi o sentimento que me tomou? Na hora que eu encontrar o Isaac, ele vai entender que não pode sair de perto do papai. Aí o Adão já começou a ficar mais tranquilo, porque não tinha saído dentro do mercado, Aí logo o Senhor, já veio o Espírito Santo dizendo, acalma. Você nem encontrou ele para corrigir ele? Calma. Tudo tem seu tempo determinado. Calma, acha ele primeiro. E eu andei na frente do caixa, fui e voltei na frente dos caixas, olhando para os corredores do mercado, procurando meu filho e não achei. Irmãos, mas como Deus falou comigo. Lá da frente do mercado eu falei um tom um pouquinho mais alto, nada de desespero. Isaac, mais alto. Escutei a vozinha do meu filho na outra ponta do mercado. Papai Daniel. Falei, agora Deus está me dando direção para corrigir. E fui em direção ao meu filho, estava no outro canto. E aí, no meio ali do mercado, Isaac, filho, papai Daniel, eu estava para lá. Na hora que eu cheguei do lado, nesse corredor aqui, eu escuto meu filho falando do outro lado assim. Eu falei assim, Isaac, filho, cadê você? Ele falou, papai Daniel. Aí eu escutei o Isaac falar assim, moça, ajuda Isaac a achar papai Daniel. Foi aonde o Senhor falou comigo, irmãos. Se o Senhor não guardar a minha casa, em vão eu vou vigiar. Mas sabe o que foi mais precioso? Quando o pai fala, o filho responde à voz do pai.
E a palavra diz que o nosso Pai está com seus ouvidos inclinados para ouvir a nossa voz. A quem estamos recorrendo em primeiro lugar, irmãos? Nós estamos falando Papai do céu? Ou estamos falando Papai provisão deste mundo? Papai socorro desse mundo? Quem tem exercido a paternidade sobre as nossas vidas é o nosso Deus eterno? Ou muitas vezes a nossa condição, a nossa mente, o nosso raciocínio e as coisas que nos cercam, irmãos? Só para os irmãos entenderem bem, o negócio depois que a mulher trouxe foi no outro dia depois que eu achei o Isaac. Num dia, acontece isso. No outro dia a gente vai no lugar comer, não tinha como pagar aquilo lá que a gente queria, Deus deu. Oh Senhor Jesus, me ajuda. Na hora, só um detalhe, na hora que a moça trouxe, eu olhei para Leia e falei, você viu, Leia? É Deus que está nos dando. Ela falou, eu sei, é Deus. Quem foi lá fazer o outro pedido, irmãos? É lógico que eu falei para a moça, não moça, não precisa, pode servir outro. Ela falou, não moço, pode comer, é de vocês, se vocês quiserem eu deixo para vocês. Não podemos cair no engano de tentarmos alcançar uma posição celestial por meio de abandono das coisas terrenas. Abandonar, ser um radicalismo totalmente humano, natural, emocional. Não é assim, irmãos. Muitas vezes isso traz problema na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro dos nossos trabalhos. Se posicionar no reino, ser radical para com Deus, não significa dar patada em ninguém. Significa abençoar as pessoas que estão do nosso lado. Isso é ser radical. A verdade é porque estamos justificados por intermédio de Cristo, então estamos mortos para o mundo e vivos para Deus, e assim devemos viver. Essa é a verdade. Nós já estamos justificados, nós estamos mortos para o mundo, estamos vivos para Deus. Por isso que nós temos a condição de viver essa vida de santidade, e dependência e honra devida ao Senhor. A nossa separação do mundo se torna mais evidente à medida que compreendemos a nossa chamada celestial. Se somos obedientes à visão celestial, se no nosso coração está a vontade do Senhor, e mais nós vamos vivendo este chamado, esta condição de sermos filhos amados de um Deus vivo que nos supre de todas as coisas e nos guarda, mais nós vamos evidenciando isso. Não precisa de esforço, não precisa ser uma roupa diferenciada, como brincamos, né, hoje com o André, né? Poxa vida, o André hoje ele veio pregador, veio na estica, e justamente fui eu aqui, pregar. Bem, irmãos, não é o exterior, mas é o coração. Com naturalidade Deus vai nos levando a viver essa vida do reino. Não há um esforço para o reino, há um esforço para não mais vivermos a vida do mundo. E naturalmente Deus nos leva à sua vontade. Nosso comportamento deve ser o resultado da nossa posição em Deus. Atentamos para isso, irmãos. O nosso comportamento, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de reagir, não é outra coisa, a não ser o resultado da nossa posição em Deus. Poxa vida, tenho dificuldade, eu falo que não devo. Está precisando se posicionar mais em Deus. Não precisa fechar a boca. Não é aqui que Deus quer agir, é aqui no coração. Então precisa chegar mais a Deus. Olha, essa tentação não me larga. Ou você que eu não largar. Essa não é deixar, nossa, eu não posso de jeito nenhum olhar para isso. Não, irmãos. Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que nós temos que estar em Deus. E aí todos os nossos membros vão ser apresentados diante de Deus como sacrifício santo,
que vai agradar a Deus. Então nossos olhos não terão mais a necessidade de ver isso ou aquilo. As nossas mãos e todo o nosso corpo, se nós estamos posicionados em Deus, é ali que vai gerar a expressão que nós estamos diante do mundo. Se nós estamos na presença de Deus, se nós estamos escondidos no Senhor ali, não é escondido que não vou fazer mais nada também, vou esperar tempo, não, mas é totalmente revestido pela vontade do Senhor. Isso vai expressar nos nossos olhos, vai expressar no nosso linguajar, vai expressar na nossa reação, vai expressar no nosso pensar. Vai expressar. Isso não significa viver uma vida sem tentação, sem luta, sem tribulação, nada disso. Mas significa ter uma vida de vitória sobre o maligno. Nos posicionemos no Senhor, para que Ele seja glorificado. Lá em João, no capítulo 17, a partir do versículo 14, ele nos diz: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aonde está, irmãos, amor, né? Amores, meus irmãos, amo a cada um de vocês. Aonde está a verdade do Senhor? Na sua palavra. Aonde está a nossa separação do mundo? Na palavra. Diz que o Senhor está nos santificando pela sua palavra. Então, se eu vivo a palavra do Senhor, eu estou longe do mundo. Se eu não vivo a palavra do Senhor, o mundo está me atraindo. É simples assim. Se o Senhor me dá uma orientação, uma direção, é assim que você deve proceder. Eu vivo a palavra do Senhor, eu estou longe do mundo. Mas se eu leio a palavra do Senhor, mas não a obedeço, então eu estou muitas vezes, ou todas as vezes, sendo atraído por este mundo. Lá em Isaías, no capítulo 53. Finalizando aqui os dois textos que eu quero ler para os irmãos. 3 textos. 3 trechos da palavra. Isaías 53, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pois foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Foi por causa da nossa transgressão, queridos. Foi por mim e por você que ele foi morto. Esse texto diz aqui que ele não tinha formosura, de quem todos ali viravam o rosto. E o Senhor falou comigo: quantas vezes eu ainda não viro o rosto para o meu Senhor, não obedecendo a sua palavra, não tendo um temor
e um tremor devido a ele, virando o rosto, talvez como Pedro, não, de jeito nenhum, eu não vou negar o Senhor, se for para morrer eu morro junto. E de repente numa situação, esse aqui é deles, não conheço, você estava com Jesus, não estava, você é um deles, de jeito nenhum, para de falar isso, eu não sou isso. Misericórdia, Senhor. Posicionamento com relação à verdade. Quem pega essa criança? Falando do meu filho, parece correndo aqui. Vem para o colo do papai. Vem. Mas quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Foi o Senhor. Foi o Senhor que nos chamou, irmãos. Quer vir aqui? Então, queridos, quem creu na nossa pregação? Quem creu? Nós precisamos crer nessa palavra do Senhor ministrada a nós. Nós precisamos crer todos os dias, levantarmos crendo, dormindo crendo, acordarmos crendo, dormir crendo, vivermos nossa vida crendo nesta palavra, nesta pregação, porque o Senhor, voltando um pouquinho, lá em Salmos 51:10, qual é o clamor aqui do salmista? Sabendo da sua condição, sabendo da sua necessidade. 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aleluia! Cria em nós, ó Deus, esse coração. Renova dentro de nós essa alegria da tua salvação. Não nos tire da tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos traz de volta a alegria da tua salvação, para que possamos viver todos os dias diante da tua presença. Amém, queridos? Eu quero chamar a todos os irmãos, nos colocarmos de pé e lermos juntos o Salmo 23. Aleluia, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso pastor. Salmo 23. Por que nós podemos ler esse salmo, irmãos? Com toda gratidão, com toda alegria, porque nós somos este rebanho. Porque Ele verdadeiramente é o nosso pastor. Porque diante de qualquer situação deste mundo, Ele é o nosso pastor, é Ele que nos guarda. É Ele que nos livra, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos direciona à sua vontade. O que cabe a cada um de nós como ovelhinhas desse pastoreio é nos submetermos à autoridade deste Deus de amor. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Louvado seja Deus! É uma palavra para agora, irmãos, não é palavra para quando Jesus voltar. Vamos habitar na casa do Senhor, no centro da sua vontade, em submissão à sua palavra e autoridade, porque é assim que os filhos do Senhor vivem. Abraça teu irmão. Vamos orar uns com os outros, glorificar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito.
Quero até pedir para que não fique só na família, mas um casal ora com o outro casal, porque oramos bastante com as nossas esposas, né? Então um casal abraça outro casal, se tiver entre marido e mulher, um jovem procura os mais velhos. Vamos orar, porque nós podemos e precisamos valorizar a bênção, isso que o Senhor tem feito. Amém? Amém, aqui ó, Lindolfo ali ó, ali no meio, Lindolfo. Aleluia, Senhor, bendito é o teu nome, bendito é o teu nome, Senhor. Manifesta, Senhor, no meio do teu povo, a tua glória, Senhor. Como diz o Salmo, Senhor, 23, bondade e misericórdia certamente nos seguirão, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Oh, Jesus, seja a tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos, o teu cuidado, Senhor. Renova, Senhor, a alegria da tua salvação, Senhor Jesus. Nos sustenta, Senhor, nos dá um espírito voluntário. Para a glória do teu nome, Jesus. Para a glória do teu nome, Jesus. Aleluia, Senhor. Bendizemos a ti, Senhor, te glorificamos, porque fazemos parte da tua família eterna. Fazemos parte do teu povo eleito. Temos autoridade no nome de Jesus para abençoar, Senhor. Que seja repreendido, Senhor Jesus, todo o engano do inimigo, Senhor. Caia por terra no nome de Jesus. Que a tua igreja resplandeça nessa terra, Senhor. Que a tua glória, Senhor Jesus, seja vista por toda a terra, Senhor. Ora candaralabarabaxeiralas, xeralaicandarabalabaraxia. Shuya lai candara la baixeira lá, shira la candara la baraxira la candara la balaceiras. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Em ti confiamos, Senhor. Seja a tua glória, Senhor, seja o teu poder manifestado, Senhor Jesus, sobre cada um de nós, Senhor. Shuria la candara la baixeira, shira la candara la baixura. Ora la candara la baixeira las, chuia la candara la baixeira, cheira la candara las, cheira la candara la baixura las, chara la candara las, cheira la candara las, cheira